A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. E aí, galera, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, seu podcast de serviço social. Estamos aqui dando continuidade à nossa primeira temporada, né? Trazendo os elementos dos traços teórico-metodológicos e históricos do serviço social, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio número 6 da primeira temporada, que tem o nome de O Serviço Social e o Processo de Autocracia Burguesa, onde a gente tenta traçar, né, a compreensão das bases socio-históricas do serviço social durante a autocracia burguesa e também as bases para o entendimento da reconstituição do serviço social, tanto no Brasil quanto latino-americano. E agora, nesse episódio, tentarei trazer os elementos para explicar as direções da renovação do serviço social aqui no Brasil. E para deixar claro, né, o nosso referencial teórico nesse episódio será o debate que o José Paulo Neto, né, o nosso professor de serviço social, ele traz no seu livro Ditadura e Serviço Social, que é um clássico no serviço social e é muito importante para a gente compreender o serviço social pós-64, que esse é o subtítulo do livro, e entender os processos que levam a essa renovação do serviço social brasileiro. E até para entender um pouquinho do serviço social latino-americano, que alguns traços ali o professor José Paulo Neto vai trazer. Mas bem, sem mais delongas, e só mais um traço aqui. Para você que depois quiser saber, né, o que foi que eu utilizei do texto, eu sempre deixo na descrição do episódio quais são as páginas que eu uso, deixa a referência todinha lá. E também tem lá no Instagram, eu deixo nos destaques sempre as referências dos episódios que eu faço. Então, segue lá no Instagram, se você ainda não segue, vai lá no Instagram, Podcast da Virada, tem esses referenciais e muitas outras informações. Segue a gente, compartilha, enfim. Bem, fechando parênteses, vamos iniciar. Bem, vou começar falando um pouquinho sobre as relações que vão ser postas, né, para a gente entender essa renovação e esse processo de renovação. E vou iniciar pelos traços que o Zé Paulo traz no capítulo 2.1, que tem o nome Autocracia Burguesa e o Serviço Social. Bem, dentro desse capítulo, né, o subcapítulo, o professor Zé Paulo Neto ele vai trazer que as relações postas na autocracia burguesa fornecem as condições novas para o processo de renovação. E essas condições novas, essas características que vão tratar esse momento, eu trago no episódio anterior, que é o episódio 6 da temporada 1, né? Porque estamos com 2 temporadas rolando ao mesmo tempo. Mas nesse episódio 6 da temporada 1, eu trago essas características, como eu já falei aqui anteriormente. Bem, Neto, ele vai apontar que não há um jogo, e essas são as palavras dele, não há um jogo intencional e prioritário por parte da autocracia burguesa para a erosão e a deslegitimação do serviço social tradicional. Quando ele aponta que o seu oposto ocorre, há um reforço a esse serviço social tradicional. E ele vai dizer que isso se explica de 2 maneiras. Uma, porque se tenta preservar os traços mais subalternos do exercício profissional, que vai ser uma característica da ditadura, de subalternizar as lutas. Então é necessário que se tenha um substrato profissional que seja subalterno para legitimar as suas políticas sociais, sendo executores dessas políticas.
E o segundo ponto, ele fala que ao mesmo tempo que se procura ter um firme extrato de executores de políticas sociais, e por isso se preservará esse traço subalterno, também é necessário se contrarrestar, ou seja, parar ou suprimir as projeções profissionais potencialmente conflituosas. E lembrando aqui o que o que o Neto traz na primeira parte do livro, quando ele vai falar sobre as características do golpe de abril e algumas repercussões disso no serviço social brasileiro, ele vai trazer que durante os anos 50, né, e aí também trazendo alguns debates sobre, não só eu estou trazendo aqui algumas elaborações do Neto, mas também de outros autores e autoras, que falam que durante esse período o serviço social se aproximava de, de um debate mais contestatório, digamos assim, com o serviço social latino-americano, que iniciava contestações a esse modelo de desenvolvimento e subdesenvolvimento latino-americano. E aí, Neto, nessas primeiras partes do livro, ele fala que há com a ditadura um curto-circuito desse movimento, dessa interação com essas contestações, né? E é necessário para esse momento de desenvolvimento das forças produtivas e de um aprofundamento do capitalismo monopolista sobre a ditadura, sobre o modo da ditadura, a supressão desses conflitos e desses potenciais conflitos, inclusive dentro da profissão. Bem, Neto também vai nos colocar que modificações profundas na sociedade e na reorganização do Estado, que vão acontecer nesse período, vão conferir mudanças ao serviço social. Não exclusivamente ao serviço social, mas também, mas especialmente ao serviço social, e em dois níveis que vão se complementar. Um é na sua prática profissional, e o outro é na formação profissional. Bem, trazendo elementos desse primeiro ponto, que é o da prática profissional, esse processo de modernização conservadora, e se você ainda não está familiarizado com esse conceito de modernização conservadora, ou esqueceu o que é, eu aconselho que vá no nosso episódio anterior, que é o episódio 6, porque lá a gente faz alusão e traz a definição do que é esse processo de modernização conservadora. Bem, esse processo de modernização conservadora, ele vai engendrar um mercado nacional de trabalho, segundo o Neto, macroscópico e consolidado para os assistentes sociais. E a consolidação desse mercado ampliado se dará tanto no âmbito do Estado, que vai se refuncionalizar para o aprofundamento do grande capital, e isso também é trazido no episódio anterior, e esse aprofundamento, né, que ele vai ser uma continuidade do processo que é dado nos anos 50, com o processo de industrialização pesada, porém sobre um novo mote. Mas essa consolidação do mercado não vai se dar apenas no Estado. Neto vai trazer que as empresas médias e grandes serão empregadoras da força de trabalho por meio de suas obras sociais, filantrópicas, que se põem no intuito de fornecer uma vigilância e controle da força de trabalho no território da produção, né? E esse processo, no que diz respeito a esse processo, né, de modernização e de ampliação desse mercado, dessa consolidação do mercado de trabalho, eles vão se colocar como essa característica, né, de ser dupla, tanto no Estado quanto nas empresas. O que alguns autores e autoras vão chamar de serviço social de empresa ou serviço social de trabalho. E aí eu vou trazer aqui uma citação direta do texto do Zé Paulo Neto, na qual ele vai sintetizar muito bem esse processo dessa ampliação do mercado de trabalho
que eu acho muito boa e acho importante trazer. E acho sempre importante trazer, né, referências diretas do texto. Fala muito melhor que eu, inclusive, né? É, bem, vamos direto ao texto. Com esse duplo movimento, mais exatamente, com esses dois movimentos de um mesmo processo, de uma parte, as modificações no âmbito do Estado, de outra, a sólida inserção do assento social no mundo empresarial, concorreu à demanda posta por organizações desvinculadas dos polos estatal e privado empresarial. Os fenômenos de pauperização relativa, e em alguns casos absoluta, de amplos setores da população, as sequelas do desenvolvimento orientado para privilegiar o grande capital, os processos de migração que inflaram as regiões urbanas, etc. Enfim, o quadro próprio do modelo econômico da ditadura compeliram organizações de filantropia privada a requisitar, como antes não faziam, o concurso de profissionais. Ainda que este vetor não tenha em nenhuma medida a mesma ponderação dos anteriores, não se trata de um componente desprezível na consolidação do mercado nacional de trabalho para os assistentes sociais. Vejam como dentro dessa citação que eu trago, características próprias desse momento, eles vão sendo trazidas, como o êxodo, não é? Essa saída das populações, tanto do Nordeste para o Sudeste, quanto do interior para as capitais, fazendo com que se inflem as regiões urbanas, esse quadro de uma caracterização das expressões da questão social próprias do modelo econômico da ditadura. Bem, e aí, né, esse mercado, né, dentro dessa configuração que eu trouxe aqui, colocou para o serviço social um novo padrão de exigência para o seu desempenho profissional. Esse quadro ele vai trazer que esse assistente social e a ele e a ela é demandado um, uma nova racionalidade, uma racionalidade própria ao marco do tempo, que é esse marco da burocratização e dessa burocratização administrativa que a modernização conservadora traz. Há a necessidade de novo mote de trabalho profissional para as assistentes sociais. E aí, eu vou trazer outra citação do texto de Zé Paulo, porque eu acho ela uma síntese bem bacana para a gente entender isso, dessa exigência a essa nova racionalidade. Ele vai dizer o seguinte: a racionalidade burocrática administrativa com que a modernização conservadora rebateu nos espaços institucionais do exercício profissional passou a requisitar do assistente social uma postura ela mesma moderna, no sentido da compatibilização do seu desempenho com as normas, fluxos, rotinas e finalidades dimanantes daquela racionalidade. Num plano geral, ela foi compelida a integrar o conjunto de procedimentos administrativos modernos. Particularmente, ela foi atravessada por uma requisição de organicidade e transparência, de maneira a ser incorporada ao sistema de práticas compreendido pela moldura organizacional. O efeito global dessas exigências engendrou precisamente um vetor de erosão do serviço social tradicional. Sinteticamente, o fato central é que, no curso desse processo, mudou o perfil do profissional demandado pelo mercado de trabalho, que as condições novas postas pelo quadro macroscópico da autocracia burguesa faziam emergir. Exige-se um assistente social, ele mesmo moderno, com o desempenho de traços tradicionais, são deslocados e substituídos por procedimentos racionais. Essa síntese, para mim, ela é perfeita para a gente compreender como esse novo momento exigirá do serviço social uma, uma nova compatibilidade e uma nova forma de fazer profissional, mas não apenas fazer profissional,
mas também de teorizar o serviço social. E é aí que surge esses traços para compreender a renovação e a erosão do serviço social tradicional, mas mais na frente a gente vai trazer elementos mais concretos sobre isso, tocando particularmente nesse assunto. Bem, esse é o ponto 1. Lembrando, sempre fazendo essa rememoração, ponto 1, que fala sobre a prática, e esse ponto 2, que vai falar sobre a formação profissional, que são as mudanças que vão ser colocadas nesse momento. Dentro dessa mudança no âmbito da formação profissional, está claro que esse profissional moderno ele implica uma profunda mudança nos padrões da formação. Então, essa mudança também no padrão de formação exigirá uma nova política educacional. E essa nova política educacional se fará dentro dos marcos do processo de refuncionalização e expansão universitárias que se dará durante o processo de ditadura no Brasil. O que Zé Paulo traz também nesse texto, ditadura e serviço social, na sua primeira parte, nos capítulos 1. Eu não vou lembrar especificamente o capítulo agora, mas é na parte 1 do texto. E também eu trago isso um pouquinho no outro episódio. Essa refuncionalização e expansão foram alcançados, segundo ele, praticamente no mesmo lapso em que se consolidou o mercado nacional de trabalho. E aí, essa inserção do serviço social no âmbito universitário, que vale lembrar que até esse momento, até início da década de 60, nós temos a ampliação de escolas de serviço social, mas essas escolas estão fora desse circuito próprio universitário acadêmico. Elas são escolas, digamos, isoladas, não é? Que grande maioria são ligadas à, à, à igreja ou a setores do Estado, como o sistema judiciário, enfim, mas não estão dentro dessa inserção universitária acadêmica. E essa inserção que será feita a partir desses anos 60, como o Neto vai apontar, ela vai primeiro, num período curto de tempo, ampliar esse ampliar esse mercado de ensino, mas também ele vai trazer que tem um impacto multifacetado e contraditório essa ampliação dessa formação. De um lado, ele fala que propicia institucionalmente a interação das preocupações técnico-profissionais com as ciências sociais. Haverá, nesse momento, um, um contato maior com as ciências sociais e outros processos de conhecimento, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele traz que isso trará um processo também de contraditório, porque ao mesmo tempo que você tem esse contato com as ciências sociais, mas ele traz que esse contato são com as suas formas mais deletérias nesse influxo, pois esse contato se dará com um viés mais tecnocrático e asséptico das disciplinas sociais possíveis na Universidade da Ditadura. Ah, e aí, podemos constatar que esses são os traços que inicialmente ele vai trazer, mas deixando claro que não se esgotam apenas nesses traços, que serão características para que possamos entender esse processo pelo qual a renovação se dará. Mas bem, para aprofundarmos mais nas características desse processo de renovação do serviço social brasileiro,
trago elementos de um outro capítulo, que é o capítulo 2.2, que é o que vem logo em sequência, que tem o título de O Processo de Renovação do Serviço Social, no qual Neto trará é, algumas características mais próprias. Ele vai falar, inicialmente, que o serviço social faz mais que responder às demandas e condicionalidades postas pela autocracia burguesa. E quando ele fala isso, ele quer dizer que, nesse momento, e a gente colocando esses entendimentos que trouxemos até aqui, né, de trazer, um, que implicam, né, ao serviço social um novo fazer, um fazer mais racional, dentro de uma forma moderna. O serviço social, ele não vai apenas responder essas demandas e essas condicionalidades postas por esse desenvolvimento econômico na autocracia burguesa. E dentro disso, pensando esse processo, o professor José Paulo Neto ele vai trazer que esse cenário que está posto para o serviço social, ele vai ser um cenário distinto a, a tudo que a profissão viveu até os meados dos anos 60. E por que ele fala isso? Porque ele diz que no cenário anterior, à década de 60, não se apresentavam grandes polêmicas teóricas ao serviço social, que havia uma relativa homogeneidade das projeções interventivas, uma formal asepsia, uma formal asepsia político-partidária, que carecia, ainda naquela época, de uma elaboração teórica significativa. Esses elementos postos pelo Zé Paulo são, no meu ver, muito importantes para a gente entender a Constituição e a importância desse processo de renovação. E aí eu vou trazer novamente a leitura de dois pontos, que são duas notas de rodapé sobre esse assunto, dessa mudança de cenário e dessa aparentemente homogeneidade e pouca polêmica teórica produzida antes dos anos 60, que são as notas de rodapé número 31 e 32, que aqui na página do meu livro, que é da sétima edição, está na página 128. Bem, notem, na nota de rodapé número 31, Neto vai falar o seguinte, que é um índice a quase profusão, em comparação com o que se passava até a década de 60, de materiais acerca da profissão, livros, artigos, teses. Ele fala que há um aumento disso. E que um dos traços do serviço social no Brasil, até os anos 60, era a carência de uma literatura própria. Hoje, este é um fato do passado. Hoje, no momento em que ele escreveu esse livro, nós podemos trazer para os dias atuais. Há hoje uma riqueza da literatura própria sobre serviço social. Na nota de rodapé 32, falando esse traço que ele traz da pouca polêmica teórica e da certa asepsia político-partidária, ele vai falar o seguinte, na nota de rodapé número 32. Nem de longe estamos insinuando a ausência de conflitos e tensões no serviço social no Brasil até a abertura dos anos 60. Há indícios de conjunturas tensas e de colisões no envolver profissional até aquela época. Todavia, é inegável que os eventuais confrontos encontraram soluções diplomáticas, escaparam a ressonâncias públicas e não assinalaram sensíveis traumatismos no âmbito profissional. Essa nota de rodapé é muito didática, né? Acho que não precisa nem comentar. E uma dica, pelo menos uma dica que me ajuda, é uma coisa que me ajuda muito quando eu estou lendo os textos de Zé Paulo Neto, que todo mundo fala, né, que tem dificuldade para ler e tal. Uma dica inicial é ler devagar, repetir 1000 vezes se for preciso o mesmo trecho. Isso aconteceu muito comigo durante a trajetória na universidade, desse aprendizado, até você
ter o costume de ler o autor. Não só com o Neto aconteceu isso comigo, mas com a Yamamoto também, nas primeiras vezes que li os livros dela. Enfim, é ler, reler, quantas vezes for necessário. E no caso do Zé Paulo Neto, especial, é ler suas notas de rodapé. Parece chato, né? Perder tempo lendo um negocinho pequeno ali embaixo, mas é muito importante. Eu, pelo menos, aprendo muito e fica mais fácil a leitura para mim do texto dele quando se tem a leitura das notas do rodapé. Essa é uma dica aí boa, anota aí e comecem a ler as notas de rodapé do Zé Paulo. Bem, voltando, ele vai elencar que para essa mudança de cenário, há um elemento que vai ser primordial para essa mudança de tanto de certa homogeneidade nas projeções interventivas quanto nas polêmicas teóricas, que ele vai falar que é o elemento da laicização. E essa laicização da profissão, ele entende que vai ser conduzida pelas novas formas, pelas novas condições postas pela formação e exercício profissional na autocracia burguesa. Essa laicização é para ele também um dos elementos caracterizadores da renovação sob a autocracia burguesa. Bem, esse cenário que vai para além das requisições da autocracia ao serviço social, ele demonstra um caráter contraditório. Esse fenômeno tem um caráter contraditório. Porque, ao mesmo tempo que a autocracia cria um espaço onde se escreve as possibilidades de se gestarem as práticas e as concepções por ela demandada, por ela, a autocracia, há o florescimento também de possibilidades de surgirem concepções que sejam contrárias aos seus ideais e que lhe façam frente, que batam de frente com essa demanda por ela posta. E aí, mais uma vez, eu vou trazer um trecho do livro que eu acho bem importante. Sobre isso, de florescer também nesse aspecto da, desse cenário, esse aspecto contraditório e dessas forças de oposição e contestação, ele vai falar o seguinte: o caráter contraditório dos fenômenos e processos socio-históricos surge aqui em toda a sua efetividade. Ao refuncionalizar a contextualidade da prática profissional e redimensionar as condições da formação dos quadros por ela responsáveis, o regime autocrático burguês deflagrou tendências que continham forças capazes de apontar para o cancelamento da sua legitimação. Em poucas palavras, isso equivale a afirmar que, instaurando condições para uma renovação do serviço social de acordo com as suas necessidades e interesses, a autocracia burguesa criou simultaneamente um espaço onde se inscrevia a possibilidade de se gestarem alternativas às práticas e às concepções profissionais que ela demandava. Esse trecho, para mim, é muito elucidativo e ele traz uma riqueza de detalhes, de forma simples, como esse caráter, não é, da autocracia possibilitar essa renovação também contraditoriamente, dialeticamente, vai proporcionar com que formas contrárias às suas demandas surjam. Isso é muito importante para a gente pensar esses traços da renovação do serviço social no Brasil. Bem, mas o que se entende por esse processo de renovação? Bem, no capítulo 2.2.1, eu amo essas configurações de capítulo. Se trará com o título Traços do processo da renovação do serviço social,
aspectos bem importantes, assim, para a gente compreender mais uma vez. E eu tô falando que toda parte aqui é muito importante para a gente compreender esse processo de renovação. Mas aqui, em especial, nesse capítulo, o Zé Paulo traz uma definição do que ele entende por renovação. E isso é bem importante. E o que é que se entende por renovação, afinal? Renovação é o conjunto de características novas que, no marco das contrições da autocracia burguesa, o serviço social articulou à base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo de tendência do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de respostas e demandas sociais e da sua sistematização e de validação teórica mediante remissão às teorias e às disciplinas sociais. Então, essa, por fundo, é, é a definição que Zé Paulo traz do que é renovação. Vou até dizer a vocês onde é que tem essa definição. No meu livro, pelo menos, fica na página 131, que já é o segundo parágrafo desse capítulo 2.2.1, traços do processo de renovação do serviço social. Podem lá ler para tentar compreender melhor, caso não tenha entendido essa definição aqui no momento em que eu falo. Bem, e aí, dentro desse processo de, de renovação e desse entendimento do que é renovação, surgem perspectivas diversificadas no dizer de Zé Paulo. A renovação vai implicar a construção de um pluralismo profissional, radicado nos procedimentos diferentes que embasam a legitimação prática e a validação teórica, bem como as matrizes teóricas que a elas se prendem. Esse processo é bem interessante, né? De trazer que esse avanço, que é um dos elementos que vão se colocar para o serviço social, nessa visão de Zé Paulo, que a renovação vai se aplicar e vai se aparecer como um avanço, que ela vai trazer um pluralismo de pensamento, que é isso que a gente falou um pouco aqui atrás, e que citei que o Zé Paulo traz, que antes desse processo de autocracia burguesa e desse processo de renovação do serviço social, não havia um embate teórico, havia ali uma suposta calmaria, digamos assim, um, uma homogeneidade nas projeções interventivas, sem grandes polêmicas teóricas. Nesse momento, isso vai mudar, né? Como já foi citado, se terá esse embate entre diferentes processos de legitimação prática e teórica, e de validação teórica, com, com matizes teóricas diversas, né? E, como falei, essa renovação ele vai aparecer como um avanço. E ela se dá, sobretudo, no esforço de validação teórica. É um momento de tentar validar teoricamente o serviço social, de se compreender teoricamente nesse processo. E é nesse processo, nesse esforço de validação teórica, que avulta o processo renovador. E é também nas suas fronteiras que se pode capturar a reposição histórica de tensões imanentes ao serviço social. E aí, sobre isso, dessas tensões imanentes ao serviço social, eu acho bom trazer o trecho aqui que o Zé Paulo fala para ficar bem claro do que ele está pondo nesse cenário. Bem, ele fala: interessa-nos aqui, como já indicamos, a tematização especial da renovação no plano das suas elaborações ideais. Destacadamente, o esforço realizado para a validação teórica. Este alvo não nos é prioritário por razões aleatórias. De uma parte,
é nele que avulta, mais que em qualquer outro nível da profissão, o processo renovador, ou seja, na validação teórica. De outra parte, pela sua própria natureza, tendencialmente sistemática, é nas suas fronteiras que se pode capturar com mais nitidez a reposição de históricas tensões imanentes ao serviço social, postas desde sua constituição particular como profissão. Vejam como o Zé Paulo ele vem trazendo essa parte de que esse debate teórico metodológico dessa validação teórica do serviço social é um dado que se põe na história da própria profissão e que nesse momento se fará de forma muito abrangente. O serviço social, ao entrar em contato com as disciplinas das ciências sociais e nessa forma de um processo de modernização, ele vai contribuir para oferecer no plano intelectual ao serviço social uma nova cara, um novo momento, sabe? Então é isso que se põe nesse momento. E essa condição nova de se colocar dentro desse circuito universitário sobre novas determinações, demandas, tanto do mercado privado quanto do Estado, tudo isso que a gente já trouxe até esse momento, e com essa nova capilaridade dentro da universidade, o serviço social ele vai tender a questionar a condição de vazador das produções das ciências sociais. Essa postura, ela tende a ser deslocada por uma postura crítica desses fundamentos das próprias ciências sociais, o que implica o seu conhecimento específico. E é isso que o Zé Paulo aponta. O seu conhecimento específico, tanto da própria profissão, se conhecer enquanto profissão, mas também de conhecer os debates teóricos postos pelas ciências sociais. E é só no marco dessa abrangência, disso aqui que a gente está falando, que o serviço social explicitamente se questiona e se investiga como tal, se investiga como profissão. E aí eu vou trazer outra passagem do livro, que ele vai falar o seguinte: não é um puro acaso, portanto, que um dos traços mais salientes dessas elaborações colocadas no serviço social, seja a ênfase na análise crítica do próprio serviço social. A profissão mesma se põe como objeto de pesquisa, no andamento antes desconhecido. É só no marco desta abrangência que o serviço social explicitamente se questiona e se investiga como tal. É bem interessante, né? Eu acho muito proveitoso essa leitura de Ditadura e Serviço Social, que apesar de ser difícil, e em alguns momentos, apesar de ser chata, de ficar chata assim, né? Porque é difícil, ela é muito interessante e muito proveitosa. Leiam Ditadura e Serviço Social. É muito importante para fundamento crítico da nossa profissão e para a gente se aprofundar e entender a realidade que ainda traz traços desse processo, não é? De continuidade, querendo ou não. Enfim, há um elemento também trazido pelo professor Zé Paulo Neto dentro desse substrato que estamos falando, que é o papel das entidades profissionais, como a ABS, o CBCIS, a ABAS, que é um papel de, digamos, polo dinamizador dessas discussões. Essas discussões que vão se colocar na preparação desse processo de renovação. Ele fala que tanto na preparação e realização dos eventos, dos seminários, dos congressos, mas também como polo dinamizador de profusão de conhecimento.
não é, de colocação como preparação também para profissionais. Que ele fala, inclusive, numa nota de rodapé, que essas instituições não se esgotam apenas em fazer um evento e pronto. Elas fazem também esse processo de formação profissional. E muito interessante. Quem tiver interesse está na página 134 do livro. Mas enfim, quatro aspectos vão sinalizar para Neto o que ele chama de os nós mais decisivos do processo de renovação. O primeiro deles é essa instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco profissional, deslocando uma sólida tradição de monolitismo ideal, ou seja, de apenas uma ideia formal central na condução da profissão. Outra característica é a crescente diferenciação das composições profissionais, derivada do recurso diferenciado a matrizes teórico-metodológicas alternativas, que é aquele processo de não mais uma homogeneização das ideias e de uma suposta passividade da, dos debates teóricos. Não, agora temos posições teórico-metodológicas diferentes e alternativas. A terceira, a terceira característica, o terceiro nó desse processo de renovação é a sintonia da polêmica teórica metodológica profissional com as discussões em curso no conjunto das ciências sociais, inserindo o serviço social na interlocução acadêmica e cultural contemporânea. E, por último, a constituição de segmentos de vanguarda. Esse é um processo muito importante nessa conjuntura. E é importante salientar que há uma dialética entre o serviço social antes e depois do ciclo autocrático, que não é nem uma ruptura íntegra nem a mesmice pleonástica a que se supõe continuidade, a que se superpõe continuidades e reiterações. Isso é muito importante de se colocar. Que esse processo não é uma simples mudança que aconteceu e nem uma ruptura total com esse serviço social tradicional, mas são processos dialéticos que se superpõem, que se colocam entre continuidades e reiterações. Bem, chegando, né, e concluindo esse cenário, para a gente conseguir compreender essas bases que se colocam para a compreensão, né, desse processo de renovação, a gente chega num ponto de que é necessário falar também dos traços dessa erosão do serviço social tradicional no Brasil. Tudo isso que a gente já falou até agora, eles vão compor esse processo de erosão, que também vão compor esse processo de renovação do serviço social. Mas vamos elencar aqui alguns traços, né? E isso se faz especificamente dentro do capítulo 2.2.2, a erosão do serviço social tradicional no Brasil. Eu venho trazendo aqui, acho que vocês já perceberam, ponto a ponto do que Neto vem trabalhando no seu texto. Eu venho aqui trazendo aquilo que eu acho bem importante assim, de cada capítulo. E acho que isso é, é muito louvável assim, para a gente compreender direitinho esse processo de renovação. Bem, a conformação própria da autocracia, né, as suas características que até aqui a gente trouxe, ela vai criar esses suportes históricos, materiais e sociais para essa derrocada e para essa deterioração do serviço social tradicional. Essas bases, como já citei aqui no início, elas são postas e já se faziam presentes no fim dos anos 50, mais a autocracia burguesa, a ditadura, ela né, a esse processo da ditadura, é atribuída a função de precipitadora do processo de erosão. E por quê? Porque esse quadro de deixa eu ver como é que eu vou colocar, de acentuamento do processo econômico-social sobre a ditadura, ele vai
acentuar, não é? Aquele quadro que a industrialização pesada colocava na demanda da intervenção sobre a questão social. E esse deslocamento de processos e abordagens individual e grupal para a comunitária também é outro traço. E esse, esse deslocamento, né, essa composição, essas demandas de intervenção sobre a questão social, isso vai se fazer mediante essa incorporação teórica e metodológica nova. Não é? Isso a gente já aludiu aqui no episódio número 5, se eu não me engano, da temporada 1, que é o serviço social e o desenvolvimentismo, no qual a gente trata um pouco sobre isso. E essas novas incorporações teóricas e metodológicas, elas trarão consequências, que são esse contato com as disciplinas que sensibilizam, trazendo aqui uma expressão do Zé Paulo, o profissional para problemáticas macrosociais. E outro fator que é a inserção do assistente social em equipes multiprofissionais. Esses são polos que farão com que o serviço social, né, comece esse processo de erosão do serviço social tradicional. E também, dentro desse processo de desenvolvimentismo que falei, há uma série, não só no Brasil, mas na América Latina, de contestação sobre esse subdesenvolvimento da região. Esse também é um traço bem importante. E aí trago mais uma passagem do texto que Zé Paulo fala o seguinte: num curto prazo de tempo, o novo processo profissional começou a polarizar intensamente os quadros mais jovens da categoria dos assistentes sociais. Contribuía para isso, de um lado, e fortemente, o cenário sociopolítico brasileiro, e igualmente um caldo de cultura internacional. A temática da superação do subdesenvolvimento dava a tônica das ciências sociais na atividade política e mantava interesses governamentais e recursos em programas internacionais. Estava-se em plena era do desenvolvimentismo. Mas, do outro lado, a gravitação do desenvolvimento de comunidade crescia, porque além da incorporação ao seu ideário de nomes respeitados da profissão, nele os novos quadros visualizavam a forma de intervenção profissional mais consoante com a necessidade e as características de uma sociedade como a brasileira, onde a questão social tinha magnitude elementarmente massiva. É nessa postura que, nem sempre elaborada teórica e estrategicamente, se filtra a erosão das bases do serviço social tradicional, sem negar-lhe explicitamente a legitimidade. As novas energias profissionais dirigiam-se para as formas de intervenção e de representação que apareciam como as mais consentâneas com a realidade brasileira, que já consagradas e cristalizadas nos processos que o identificavam historicamente, o serviço social de caso e o serviço social de grupo. Então perceba, essa nova realidade brasileira, a partir dos anos 50, sobre esse modo da industrialização pesada e essa acentuação na questão social e da aproximação do serviço social com o serviço social de comunidade ou com o serviço social de organização de comunidade, né, que é o DOC e o DC, a gente tem também essa interlocução do serviço social com essas novas práticas e essas novas formas teóricas que se colocarão. Escutem lá o episódio número 5 que isso também fica bem exposto, né? Ajudem aqui o nosso podcast. Bem, o assistente social, Neto coloca, quer deixar de ser um apóstolo para investir-se na condição de agente da mudança. E dentro desse contexto que a gente aqui está abordando, posto no fim dos anos 50. E isso ele vem trazendo que é posto, inclusive, no Congresso Brasileiro de Serviço Social de 61, que é o segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social, que vai ser realizado no Rio de Janeiro e organizado pelo CBCIS. Esse congresso, ele terá três elementos
que vão detectar a erosão do serviço social tradicional, segundo José Paulo Neto. É a dessincronia com as solicitações contemporâneas. 2, a insuficiência da formação profissional. E 3, a sua subalternidade executiva. Então vejam que esses elementos estão postos como elementos que são vistos como ultrapassados já no início da década de 60, em 61. A organização do serviço social, as instituições e organizações da profissão já vão colocando esses traços como sendo traços que deverão ser reformulados, digamos assim. Não se constata até aí abertamente uma crise do serviço social tradicional. De fato, ela é somente sinalizada. Contudo, nos anos imediatamente seguintes, a erosão das formas consagradas do serviço social ganha uma dinâmica mais intensa. Seus detonadores de fundo são extraprofissionais, compreendem o estágio de precipitação da dinâmica sociopolítica da vida brasileira entre 61, 60 e 64, com aprofundamento e a problematização do processo democrático na sociedade e no Estado, que mais possuem, porém, um rebatimento profissional pela mediação de quadros específicos, embora com óbvias vinculações entre si. Então, a gente pode ver que dentro de tudo isso, a gente vai encontrar que essas temáticas do serviço social tradicional, elas vão tendo suas bases erodidas, né, como o Neto aponta. É importante salientar também que não estão em xeque as metodologias de abordagem profissional, tanto de indivíduo quanto de grupo. Não é isso que está em jogo, mas é o seu enquadramento teórico-metodológico, ideológico e operativo. Elas ainda continuarão a existir, mas sobre novas formas, sobre um novo olhar. É isso que o Zé Paulo vai trazer. E que a profissão também vai se, naquele momento, e as direções organizativas vão encontrar, né? Então, o desenvolvimento do embate entre as vertentes da renovação foi abortado pelo golpe de abril. Aquilo que eu já tinha falado. Há um curto-circuito, como dizer de Neto, nesse momento, no início da década de 60, sobretudo sobre a vertente mais crítica, visto que as vertentes que se revelaram compatíveis, como a gente vai ver daqui a pouco, com os limites da autocracia burguesa, encontravam aberto campo para o seu florescimento. E aí, trazendo um pouco mais sobre, agora especificamente, sobre as direções da renovação do serviço social no Brasil, temos que esse processo de renovação ele vai configurar um movimento cumulativo, com os estágios de dominância teórica, cultural e ideopolítica distintos, porém entrecruzando-se e sobrepondo-se, dando a dificuldade de qualquer esquema para representá-lo. Então, não há uma pureza, assim por dizer, desse processo, sabe? Esse processo de renovação. Esse processo e as direções que se tratarão aqui de aqui por diante, elas não são um traço puro e simples, sabe? Elas se entrecruzam e dialogam, porém com, com suas particularidades e peculiaridades. Bem, mas para representar esse movimento de maneira a ressaltar suas particularidades, é necessário apontar, né, o que Neto fala, que é tanto a distribuição diacrônica da elaboração profissional do período, ou seja, esse desenvolver da renovação que se dá em 3 momentos de condensação da reflexão. Ele não está de forma única, ele estará em processos. Então, esse primeiro momento, ele vai se dar na segunda metade dos anos 60. O segundo se dará nos anos 70 e o terceiro na abertura dos anos 80. Quanto a outro ponto, que é a incidência diferencial dos organismos que estimulam e alimentam esse processo de renovação,
que de forma inicial era conduzida apenas pelo CBCIS, quase que exclusivamente pelo CBCIS, e que num segundo momento será marcado pela presença também, além do CBCIS, mas com inquietudes sistematizadas nos cursos de pós-graduação, isso já nos anos 70. E num terceiro momento, que é esse momento da abertura dos anos 80, além desses dois órgãos já citados, né, a contribuição das pós-graduações do CBCIS, acresce as agências de formação, como a ABS, por exemplo, e as categorias profissionais, os sindicatos, enfim. Então é importante compreender tanto que não se dá de uma forma única, não é se dá de forma diacrônica, se dá de forma paulatina. A primeira onda nos anos 60, uma segunda nos anos 70 e uma terceira na abertura dos anos 80. E também quanto aos processos de organizações, né? Como já falei, no primeiro momento, quase que exclusivamente pelo CBCIS, depois com o CBCIS, juntamente com essas inquietações da pós-graduação, e no terceiro momento, além dessas duas unidades, também acresce os organismos de fomentação e de formação, como a ABES e outras categorias profissionais, e, e as categorias profissionais e seus sindicatos, né? Então, desse momento de renovação, que é, como a gente já falou, plural, dar-se-ão três vertentes constitutivas da renovação, três diferentes momentos, e que se constituem de particularidades, né? A primeira é a perspectiva modernizadora. E como essa perspectiva vai se configurar? Ela terá um esforço no sentido de adequar o serviço social tradicional enquanto instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco das estratégias de desenvolvimento capitalista, às exigências postas pelos processos sociopolíticos emergentes no pós-64. Como a gente falou anteriormente, com o, o choque da ditadura, houve aquelas vertentes que estavam se iniciando ali no final dos anos 50 e início dos anos 60, que puderam dar continuidade ao seu florescimento, porque estavam de acordo com aquilo que luzia, digamos assim, ao, ao desenvolvimento da ditadura. E essa é uma das suas formas. A perspectiva modernizadora está nesse rol, né? Ele trará um esforço no sentido de adequar o serviço social tradicional às exigências da ditadura, de forma moderna. O próprio nome que Zé Paulo Cunha já diz isso. A perspectiva modernizadora. E seus grandes monumentos teóricos são os textos dos seminários de Araxá e Teresópolis. E o núcleo central dessa perspectiva é a tematização do serviço social como interveniente, dinamizador e integrador do processo de desenvolvimento. Então veja como isso vai ser benéfico para o quadro da ditadura, esse processo de ser um dinamizador e integrador no processo de desenvolvimento. Bem, eu vou trazer aqui uma citação do texto de Zé Paulo, porque ele vai falar sobre essa característica da perspectiva modernizadora, e ele fala o seguinte: sob este aspecto, que é o aspecto de ser um núcleo que vai ser dinamizador, integrador do processo de desenvolvimento, sob esse aspecto, ela mantém uma direta relação de continuidade com o acúmulo profissional realizado na transição dos anos 50 aos 60. Essa continuidade, no entanto, é em si mesma parcial e seletiva. O que se recupera no acervo anterior da 64
e exclui a vertente que concebia o desenvolvimento brasileiro como função de transformações conduzentes à reversão da ordem estabelecida. O que caracteriza essa perspectiva, todavia, está longe de resumir-se à exclusão de tendências conservadoras. Antes, o que lhe confere seu tônus de peculiar é a nova fundamentação que se socorre para legitimar o papel e os procedimentos profissionais. Então, veja, nesse trecho, José Paulo traz que não é apenas a, a trajetória de recuperar parcialmente e seletivamente traços do pré-64, mas, sobretudo, o, o novo, a nova fundamentação a que se socorre, né? Então, essa fundamentação na qual a perspectiva modernizadora vai trazer, que será o seu diferencial, é o aporte teórico-metodológico do estrutural funcionalismo norte-americano. Esse é o caráter modernizador dessa perspectiva. Ela aceita, trazendo esse estrutural funcionalismo, como um dado inquestionável a ordem sociopolítica derivada do golpe de abril e procura dotar a profissão de referências e instrumentos capazes de responder às demandas que se apresentam nos seus limites. Neto diz que, no estrito da profissão, ela se reporta aos seus valores e concepções mais tradicionais, não para superá-las ou negá-las, mas para inseri-los numa moldura teórica e metodológica menos débil, subordinando-os ao formato moderno. E essa conformação dessa perspectiva modernizadora terá sua hegemonia posta até meados dos anos 70, quando começa a ser questionada, inclusive coincidindo com a crise da autocracia burguesa, que propiciará as condições para essa derrocada da sua hegemonia. Uma outra vertente que se põe nesse momento é a que Neto chama de reatualização do conservadorismo. Bem, essa vertente ela procura recuperar os componentes mais estratificados da herança histórica e conservadora da profissão, nos domínios da auto ou da representação e da prática, e os repõe sobre uma base teórica e metodológica que se reclama nova, repudiando ao mesmo tempo os padrões mais nitidamente vinculados à tradição positivistas e às referenciais teórico-metodológicas crítico-dialética de raiz marxiana. Ela terá como ponto difusor instituições universitárias do Rio de Janeiro e São Paulo, e trará como características traços que conferiram à profissão o traço microscópico da sua intervenção e a subordinação a uma visão de mundo derivada do pensamento católico tradicional, mas com um verniz de modernidade. Entende? Então, ela trará uma visão de mundo ainda vinculada ao pensamento tradicional católico, só que com ali toques de modernidade, para se dizer nova, né? Essa reatualização do conservadorismo. O que se faz é um esforço de reatualização desse passado profissional. Como essa vertente, ela vai criticar os padrões mais vinculados à tradição positivistas e também às referências crítico-dialéticas de raiz marxiana, o seu horizonte de trato teórico-metodológico vai se fundar na fonte de inspiração fenomenológica. A fenomenologia será o grande cariz metodológico dessa vertente. E Neto vai apontar que dois pontos são significativos para o crescimento dessa perspectiva, ainda que ele fale que essa vertente ela não terá uma profusão e uma fama, digamos assim, tão grande quanto as outras duas, tanto quanto a intenção de ruptura e quanto a perspectiva modernizadora.
mas há um espaço ali de crescimento seu. E ele vai trazer que é o seguinte: primeiro, essa vertente vai capitalizar o aparente distanciamento em face à ditadura que cercou a emergência de tendências irracionalistas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, ao conceder um relevo destacado às dimensões da subjetividade, e isso com recurso à fenomenologia, ela atende a requisições fortemente psicologistas, que surgem em amplos estratos profissionais cujo desempenho está travejado por um eticismo abstrato, né? E aí ele traz que isso é um, uma retórica racionalista da humanização, que traz em si algumas vertentes e traços da, dessa raiz cristã tradicional que essa vertente traz. E ele fala que essa perspectiva ela vai se beneficiar de um acúmulo que ainda é vigente de expectativas historicamente respaldadas no desempenho tradicional do assistente social, que é referente ao serviço social fundado num circuito da ajuda psicossocial. Então, esse conservadorismo reatualizado, que é essa vertente da reatualização do conservadorismo, ela vai se beneficiar de uma representação social do serviço social enquanto ajuda, e é uma ajuda psicossocial. Esses são dados significativos para compreender um pouco dessa vertente. E a última, terceira e última que Neto aponta, é a intenção de ruptura. E a intenção de ruptura com o tradicionalismo trará como características críticas sistemáticas ao desempenho tradicional e seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos. Para ele, manifestará a pretensão de romper, quer com a tradição teórico-metodológica do pensamento conservador, que é a tradição positivista, tanto quanto com os seus paradigmas de intervenção social, que é o que ele chama de reformismo conservador. Neto vai dizer que essa vertente ela vai tomar forma pela elaboração de quadros docentes e profissionais cuja formação se deram entre as vésperas do golpe e a fascistização, que é o que ele chama o período sobre o pós-AI-5. Na sua evolução e explicitação, ela recorre progressivamente à tradição marxista. E essa tradição marxista, Neto vai apontar que ela se dará com alguns defeitos e problemas dessa aproximação inicial, porque ele traz que, devido a algumas características que eu não vou entrar aqui agora, essa tradição ela vem com marxismo sem Marx, que é o que Zé Paulo fala. Mas eu vou entrar nesse conjunto de críticas que ele faz num outro episódio. Ele traz também que essa vertente é que na primeira metade dos anos 80 será a dinamizadora do toda a polêmica profissional e fixa as características da retórica politizada, com nítidas tendências à partidarização de vanguardas profissionais de maior incidência na categoria, permeando o que há de mais ressoante nessa relação. Enfim, essa vertente ela também vai receber influência de movimentos do pensamento latino-americano reconceptualizado no final dos anos 70 e início dos anos 70, que é um ponto bem importante de se trazer. E, por fim, por características finais, para arrematar, ele fala que, na expressão dos segmentos mais avançados da categoria profissional, essa vertente, a da intenção de ruptura, tem conservado seus traços dominantes de oposição ao tradicionalismo do serviço social. Esse é o conceito-chave da intenção de ruptura. Bem, minha gente,
Esse foi a tentativa que eu fiz de trazer esse quadro da renovação do serviço social no Brasil, durante a autocracia burguesa. Alguns elementos ainda nos faltam para compreender, assim, ainda mais esse processo, o que denotará um novo episódio, porque senão vai ficar muito longo. Então, a gente vai encerrando por aqui esse nosso episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, ou se não gostou também, compartilha, curte lá as redes sociais, o Instagram, Podcast da Virada, lá no Instagram. Curte lá que tem sempre novidade, eu estou sempre trazendo alguma coisa, algum recado, alguma referência. E no nosso próximo episódio, só para adiantar, eu trarei algumas características mais profundas de cada vertente da renovação. Então, trarei os aspectos dos seminários de conceituação, né, que são os seminários de Araxá, Teresópolis, Sumaré, enfim, e trazendo cada aspecto de cada vertente de uma forma mais profunda. Então, até o nosso próximo episódio. Esse é o podcast da Virada. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu! Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda pião.